Será que comer muito queijo à noite realmente te dá pesadelo? Recentemente, pesquisadores fizeram um estudo psicológico envolvendo mais de 1000 universitários canadenses e durante 4 meses eles avaliaram quais alimentos tinham maior influência no sono das pessoas. Então hoje quero testar 5 tipos de alimentos para ver se eles realmente dão pesadelos, incluindo o grande teste final, porque esse eu acho que funciona mesmo, mas nunca parei para testar. Desgraçado! Começando pelo chocolate. Eu não sabia, mas chocolate tem cafeína e teobromina, que junto com o açúcar funciona como estimulantes para o cérebro. E tudo que estimula o cérebro antes de dormir prejudica a qualidade do seu sono e pode te dar pesadelos. E nesses períodos... Nossa... Desde a pandemia eu mudei 3 hábitos. Lavo as embalagens do mercado, sempre tiro o tênis para entrar em casa e parei de tomar sopa de morcego. Tá voando um monte de gota, não sei se é das embalagens, se eu tô falando cuspindo. Mas voltando, nesse experimento eu vou consumir uma dose cavalar de todos os alimentos, que é pra não ter dúvida. Então infelizmente terei que fazer o sacrifício de comer essas 3 barras de chocolate. Tudo em prol da minha gula. Ciência. Vamos lá, me sacrificando em 3, 2, 1... Bora! Fiquei mó empolgadão, porque não é todo dia que você pode mandar 3 barras de chocolate sem culpa. Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu. E eu acho esse design do alpino sensacional, porque parece que os alpininhos estão derretendo na barra. E não sei, mas ter a oportunidade de comer esses chocolates me fez refletir e filosofar sábias palavras. Sofrer é da hora. Agora que eu tô chegando na metade... Tá começando a dar uma enjoadinha. Já não tô querendo mais não. E o engraçado é que eu sempre comi chocolate de sobremesa após o jantar, mas nunca reparei se isso estava ou não me dando pesadelos. Já tô até sentindo o sangue engrossar. Agora eu vou escovar cada dentária e me preparar para dormir. Bom dia. Eu sonhei que eu tava num barco de madeira, tipo desses de pescador. E é só isso que eu lembro. Mas definitivamente não foi um pesadelo. Então partiu o segundo teste, depois esse corte rápido pra de noite. Teoricamente, comer pimenta à noite também estimula a atividade cerebral, aumentando a chance de ter sonhos mais vívidos, incluindo os pesadelos. Ou seja, o seu pesadelo fica muito mais real. Naigit Mari. E como não estamos pra brincadeira, hoje eu vou usar ela que já foi considerada a pimenta mais forte do mundo. A Carolina Reaper. Quando o próprio fabricante fala que é braba, é porque o negócio é o catiço. Normalmente eu só colocaria 1 ou 2 gotinhas pra dar aquele... Tudo pelo bem da ciência. O João de agora tá rindo, mas o João do futuro vai... chorar daqui 1 hora. Olha, coisa mais linda. E a ideia original era ter um pouquinho de salada pra dar um... Mas fiquei com preguiça de lavar o alface. Me julguem. Nossa, cheirinho de cocô mole. Carolina Reaper em 3, 2, 1... Bora! Caraca, agora pegou. O negócio, ele vem quente e quando você fala, beleza, acostumei, ele te dá um soco no baço. E é um ardito. Nossa, tô... Ia. Até arrepia, maluco. Tô até sentindo umas pontadas no meu couro cabeludo. A mandioca tá bem boa. Só que é a mandioca cozida pelo Lúcifer. Aí ferrou, maluco. Tô ouvindo o sino da igreja tocando. Nem tem igreja aqui perto. Jesus tá me chamando. E o pior é que eu gosto de pimenta. Ela é tipo aquela parada que é ruim, mas tão ruim que no final fica bom e quando passa você acaba querendo mais. Mas parece que dá uma anestesiada que... Ó, nem tô mais sentindo pimenta.
Parei de sentir. Nem ferrando. Se isso aqui não me der pesadelo... Tá, é nessa hora que o vídeo devia ter cortado pra amanhã de manhã. Fazia tempo que eu não tinha tanto sonho. Primeiro eu sonhei que eu tava escavando numa plataforma de petróleo, tipo aqueles malucos que ficam girando as correntes e engatando um tubo no outro. A única diferença é que do lado tinha um monte de carro tunado fazendo drift, tipo Velozes e Furiosos. Depois sonhei que tava num carro com mais 3 pessoas. Ia ter uma guerra e eu tinha sido convocado como soldado. Então eu virei pra um deles e falei, ó... Tá vendo? Você se safou de ir pra guerra porque eu me voluntariei pra ir no seu lugar. Do nada a gente parou o carro no mercado e desceu pra comprar abacate. Também sonhei que tava numa festa e começaram a se organizar pra fazer um haka. Quando eu levantei, uma senhorinha pegou na minha mão e falou, se você tiver com o pé machucado, não precisa fazer, tá? Nem a tiazinha do meu sonho queria que eu participasse. Vou falar que comer pimenta me deu muito mais sonhos que o normal. Só que nenhum foi pesadelo. E uma dica importantíssima. Se um dia você derramar pimenta na sua mão, que nem eu fiz... Pelo amor de Deus, usa outra mão pra mijar. Não foi legal. Mas legal mesmo será o próximo teste, porque... esse eu tô confiante que vai funcionar. Dizem que comer demais antes de dormir pode sobrecarregar o sistema digestivo, gerando desconforto e, por consequência, isso pode te dar um pesadelo. E pra tirar qualquer viés, hoje eu vou encher a pança com alimentos mais light. Vou mandar um pratão de frango, polenta e farinha biju e salada para um caramba. Nossa, ainda bem que eu tô com fome. É muita salada. Literalmente vou comer que nem um cavalo. Tá faltando uma coisa. Orégano. Eita. Diretamente da horta. E não sei vocês, mas esse é o vídeo que tá me dando mais fome enquanto edito. Salada é uma parada bizarra, porque você come, parece que não diminuiu nada, né? Você vai comendo e eles vão reproduzindo. Eu já tava cansado de tanto mastigar, mas ainda não tava cheio. E de sobremesa, dado que eu não posso comer chocolate nem doce, que é pra não interferir no resultado, vou mandar um tigelão de canja de galinha. Como é bom poder comer até estourar sem culpa. Não sei de onde eu tirei isso, mas sempre que eu encho a barriga exageradamente, na hora eu penso, caramba, comi tanto que até me dá pesadelo. Agora eu vou assistir um filminho pra fazer a digestão e vamos ver se encher a pança dá ou não pesadelo. Tô bem cheio, mas não de boa. Até correria 5K agora. Vai brincando, eu dar uma gorfada aqui. Mesmo dormindo de barriga cheia, eu só tive sonho normal. Tão normal que até estranhei. Só pra vocês terem uma ideia, num dos sonhos, eu tava andando com 2 amigos na rua e um deles comentou: ó, João, nessa loja eles vendem camisa por R$200 já ajustada. E é isso. Não sei, mas parece que quando eu durmo com algum tipo de desconforto, ao invés dos meus sonhos ficarem cada vez mais bizarros, pra mim acontece o contrário e os meus sonhos vão ficando cada vez mais vida real. Mas hoje sim testarei o alimento que muitos blogs duvidosos de saúde garantem que dá pesadelo: queijo! Mas aqui estou bem na dúvida. Como o queijo é gorduroso, ele tende a causar desconforto na barriga, podendo gerar pesadelos. Por outro lado, queijo tem triptofano, que aumenta a produção de serotonina, o hormônio da felicidade, e de melatonina, que é o hormônio que te faz dormir que nem um bebê. Então a parte dele fala que você vai dormir mal e outra parte fala que você vai dormir bem. Então nesse cabo de guerra nós vamos descobrir agora quem que vai ganhar. E eu sei que é feio cheirar comida, mas não tem como resistir. Eu adoro o cheiro de queijo quando tem esse alcoólicozinho. Comecei com um queijinho Gouda para abrir o apetite e finalizei com um queijo quente de mussarela com parmesão, que por algum motivo comi que nem um psicopata com torcicolo. Testei tudo quanto era coisa que eu vi na internet que me daria pesadelo e nada.
Nem sonho bizarro eu tô tendo mais, eu só tô sonhando com coisa muito, tipo, muito comum mesmo. Ó, até anotei aqui quando eu acordei de madrugada, sonhando que eu tô andando na rua, sonhando que eu tô dirigindo o carro, sonhando que eu tô estudando pra alguma coisa. Nossa, tô até triste. Não só não tô tendo pesadelo, como meus sonhos estão muito sem criatividade. Oh, só coisa que aconteceria na vida real. Mas chega de brincadeira, porque hoje quero combinar todos os testes anteriores que é pra não deixar dúvidas. E nessa hora eu só consegui pensar em um prato que juntasse tudo no mesmo lugar. Pratão de feijoada! É gorduroso, taquei um monte de pimenta, tem muito mais comida do que um ser humano comum deveria jantar, só tá faltando chocolate. É pouquinho, mas tá valendo. Nossa, que cheiro bom. Já gerei na pimenta. E eu fui mó vacilão ontem porque eu fui assistir 28 semanas depois e nem me toquei que isso aí podia interferir no resultado e me dar pesadelo. Ainda bem que não aconteceu nada. Se bem que eu gosto de sonhar com zumbi, então pra mim eu nem classifico como pesadelo. Destruí o prato de feijoada, mas mal terminei já bateu aquele arrependimento. Falar que até comeria mais, viu? Nossa, se eu soubesse, tinha até descongelado o outro pote. Agora o chocolatinho só pra arrematar. Caraca, maluco. Chocolate com conhaque aqui, esse bombom aqui não passa no bafômetro, não. Agora é assistir um negócio rapidinho e me preparar pra dormir. Finalmente, após todos esses dias, nessa noite, sonhei que eu peguei um dogão na rua, naquelas towners que ficam na frente da balada, e um cara e uma mina sentaram na mesa e começaram a discutir sobre uma parada mó séria, que eu não lembro direito o que era, mas era tipo sobre aquecimento global. Então ficou um falando que o mundo tava esquentando, o outro falando que tudo era teoria da conspiração, eu no meio comendo meu dogão, e é isso. Mano, tá de brincadeira. Cadê os alienígenas abduzindo, sei lá, uma baleia de meia no oceano de groselha? Cadê o mundo dobrando e do meu lado um tiranossauro tentando abrir um vidro de palmito? Eu não durmo 8 horas por dia pra ficar sonhando sobre debate de efeito estufa. Não sei, mas parece que durante essa experiência o Morpheus sumiu e o Fred Krueger tirou férias. Então, respondendo a pergunta, existe algum alimento que te dá pesadelo? Comigo não. Se você quiser ter pesadelo garantido, vai jogar Silent Hill na TV do necrotério. E se você gostou do vídeo, se liga no dia que testei o experimento que te dá alucinações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!